Obrigado, um prazer enorme participar deste painel, mais um evento Prefeito Ceará, muito interessante este ano com o tema Gestão e Desenvolvimento em Novos Tempos, um tema da ordem do dia. Esse painel especificamente, Orçamento e Finanças. Como todos sabemos, o bom controle orçamentário, o bom controle das finanças públicas é um requisito essencial para o sucesso de qualquer gestão pública. E hoje à tarde vamos debater com a doutora Fernanda Pacobaíba, a nossa secretária de Fazenda do Estado do Ceará, que vai falar sobre reforma tributária e administrativa e os impactos nos entes municipais. Doutor Eduardo Stranz vai falar sobre as finanças municipais em tempos de pandemia. E o doutor André Carvalho, que vai falar sobre o novo Fundeb. Boa tarde, doutora Fernanda, boa tarde, doutor Eduardo, e boa tarde, doutor André, e boa tarde a todos que acompanham este evento. E eu queria só destacar, inicialmente, nessa minha apresentação, alguns pontos que me parecem essenciais. A primeira consideração, acho que é um livro muito conhecido, ele foi muito debatido nos anos 90, e hoje pouco se fala, mas é um livro extremamente importante, chamado Adeus, Senhor Presidente. Acho que esse livro deveria ser obrigatório, todo mundo que assume um cargo público, qualquer gestor deveria ler esse livro. Esse livro foi escrito pelo Carlos Matos, que foi secretário, que foi ministro do Planejamento no Chile. E o livro é um pouco um romance, um pouco a realidade, mas é uma realidade romanceada, que é muito interessante, que é um presidente que está terminando a sua gestão, é como se diz, o café já está frio, né? Não serve mais nem café quente para ele, todo mundo já está com os olhos voltados para o próximo gestor, e ele começa, como ele está praticamente sem ter o que fazer, ele sai às ruas para ver o que está acontecendo no país dele. E vê que o país estava muito distante do que ele pensava que estava. As ruas estão esburacadas, há lixo acumulado, uma série de problemas que ele, como gestor máximo, não via. Ele agora que está praticamente saindo e que está caminhando só, não tem mais todo aquele aparato de assessores, de pessoas ali para dourar a pílula, vamos dizer assim, para ele. Eles não estão mais presentes. Ele vê a verdade, a realidade do país que ele administrou. Só que não há mais tempo hábil para ele. O tempo passou e ele não exerceu, ele era cheio de planos, cheio de boas intenções, deixou o tempo passar, deixou a oportunidade passar e não exerceu como deveria o seu mandato, a sua gestão. Então, acho que isso é um grande alerta para quem assume um cargo, um prefeito, por exemplo, que é aqui o tema principal de prefeitura, assume um cargo cheio de boas ideias, cheio de boas intenções, mas, às vezes, chega o final da sua gestão, do seu mandato, e olha para trás e pouca coisa foi feita, porque o tempo passa muito rápido. Então, o que eu vou falar aqui, obviamente sem intenção de dar lições a ninguém, não se trata disso, mas baseado na minha experiência já antiga, já de bastante tempo, com esses temas de orçamento, de finanças e de gestão de uma forma geral, o que eu entendo que são os requisitos essenciais, básicos, que se cada gestor seguir, se cada prefeito em particular seguir, a chance dele ter sucesso é muito maior. Então, eu vou falar, são esses 4 pilares que eu acho que são fundamentais, que qualquer prefeito deve seguir. O primeiro pilar, eu vou falar cada um deles em mais detalhes, é a profissionalização da gestão. Fundamental esse pilar. O segundo é o planejamento. Fundamental que cada gestor siga planejamento, tenha um planejamento que seja um planejamento de verdade, não seja um planejamento apenas para cumprir tabela, apenas de faz de conta. Que ele tenha realismo orçamentário, que ele siga esse princípio de realismo orçamentário e de transparência total em sua gestão. E quarto, que ele priorize, que ele tenha grande foco no monitoramento e na avaliação da sua gestão, das suas políticas públicas. É um requisito essencial para que ele tenha sucesso. Vou detalhar cada um dos itens. Primeiro, a profissionalização da gestão fiscal. Aqui é algo que se tem que ter um cuidado máximo. Porque quem assume uma prefeitura, muitas vezes é um médico muito bem sucedido, é um dentista, um advogado muito bem sucedido, ou então um comerciante, alguém que tenha uma noção geral, uma visão política dos problemas. Mas o fato é o seguinte, que se vai enfrentar uma máquina pública, uma administração pública com muitas dificuldades, com muita sofisticação. Essa legislação que rege a gestão pública, que rege a administração pública, é uma legislação muito sofisticada. Ela é feita, boa parte dela inspirada na experiência internacional.
né, muitas vezes feita sem muitos cuidados para os pequenos municípios, com as particularidades, com as especificidades dos pequenos municípios. Então, ela é difícil, realmente. Ela não é trivial, não é algo que com improvisação você vai sair bem. O que acontece é que quando você não profissionaliza a gestão fiscal, você bota como seu secretário de finanças o seu amigo do peito, ou alguém que foi o seu chefe da sua campanha política, mas é alguém que não tem formação devida nessas áreas, a chance de você ter problemas é muito grande. Então, é fundamental que seja profissionalizada a gestão fiscal. Encontre o melhor secretário de finanças, alguém que entenda da legislação, que entenda da máquina pública que você puder encontrar, né? Não economize nisso, quer dizer, não procure colocar outro tipo de gente que não tem um perfil adequado para esse posto. Da mesma forma, o planejamento e execução orçamentária é fundamental, que haja profissionais os mais qualificados possíveis. Não estou falando de estrutura grande, não estou falando que um pequeno município vai ter uma estrutura enorme, não é isso. Mas o pequeno que tenha 2, 3, 4 pessoas, sejam as melhores possíveis dentro do seu orçamento, né? Em vez de colocar alguém de indicação política que não tenha formação devida, coloque alguém que tenha realmente capacidade. Eu acho que nisso o prefeito não pode abrir mão. Profissionalização da gestão fiscal, principalmente nesses cargos aqui. Arrecadação, secretário de Finanças o melhor possível, planejamento e execução orçamentária, controle interno. Controle interno, gente, não é luxo, controle interno é extremamente importante. O controlador interno, ele representa os olhos do prefeito em toda a máquina pública. É impossível o prefeito saber o que acontece em cada secretaria, em cada órgão municipal. Então, ele tem que ter um controle interno, que não precisa ser grande, como de novo, mas bem organizado, bem estruturado, com pessoas qualificadas, para evitar desvios, evitar irregularidades, evitar desadministração. Ele representa, como disse, os olhos do prefeito em toda a gestão pública. O prefeito está, muitas vezes, preocupado, orientado para as questões políticas maiores, e não está vendo que uma série de irregularidades estão acontecendo na sua gestão. E, por fim, também é fundamental uma boa procuradoria, também procuradores competentes, que acompanham o que está acontecendo, que a legislação, como disse, muda, além de ser sofisticada, ela muda muito rapidamente. Se a gente olhar, por exemplo, só na pandemia, a quantidade de emendas à Constituição que foram feitas, a quantidade de leis complementares, de leis ordinárias, com impacto geral e direto, impacto direto sobre a gestão municipal. Então, quem não tem uma boa gestão, uma boa equipe, uma equipe profissionalizada, realmente vai ter problemas muito graves, vai terminar a gestão e vai ser como aquele lá do Carlos Matos, que falei há pouco. Ele vai olhar para trás e viu, puxa, um monte de coisa que eu poderia ter sido feito e não fiz, e uma série de problemas que ele vai enfrentar depois da gestão dele, no Ministério Público, no Tribunal de Contas. Isso eu vivencio todos os dias converso com prefeitos e ex-prefeitos, todas as semanas, pelo menos, que relatam problemas graves que estão tendo, e a gente olha, basicamente, os problemas são decorrentes disso, da falta da devida profissionalização da gestão fiscal. Ele não priorizou o que deveria priorizar. O segundo pilar é o planejamento. O planejamento é muito importante. O prefeito não pode ver o planejamento como algo, um mero cumprimento de tabela, um mero cumprimento de formalidade. Delegar o planejamento, a elaboração do orçamento, do PPA, da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, para equipes técnicas. Claro que ele não vai se envolver nos detalhes operacionais, nas classificações orçamentárias, não se trata disso, mas ter um envolvimento efetivo, real, que as pessoas percebam que a alta gestão, que o mais alto representante do município, o próprio prefeito, está envolvido pessoalmente nas discussões, nos detalhes das discussões do orçamento, do PPA e na LDO, é fundamental. Mas o segundo ponto é que o planejamento tem que ser um planejamento situacional. Claro, porque o mundo muda muito rápido, não é? Se alguém achar que o planejamento será do tipo fixo, rígido, vai se enganar redondamente. A gente tá, esse ano, talvez um dos maiores exemplos que a gente já enfrentou é a pandemia. Quer dizer, ninguém esperava uma pandemia dessa magnitude e todos os impactos que ela causou na economia, na saúde, no funcionamento de cada gestão pública. Então, situacional nesse sentido, que é um planejamento que se adapta, que está de acordo com as circunstâncias que mudam, o planejamento também tem que mudar. Então, ele tem que ter a devida flexibilidade para
reagir às devidas mudanças nas situações, nas circunstâncias. Por isso é que chama de planejamento situacional, não é um planejamento fixo. Então, você vai avaliando, faz um planejamento, mas vai avaliando, vai mudando de acordo com as circunstâncias que vão mudando. Isso eu falei da pandemia, que é um caso extremo, mas mudou uma lei foi aprovada no Congresso Nacional que tem impacto direto, uma decisão do Poder Judiciário, uma decisão do Tribunal de Contas, tudo isso causa impacto no planejamento. Então, é importantíssimo que esse planejamento seja situacional, que seja aberto às adaptações que as circunstâncias exigem. Como falei, o PPA, a LDO e a Lei Orçamentária Anual são instrumentos fundamentais de gestão e não podem ser peças de adorno para cumprir mera formalidade. Ao contrário, essas peças têm que fazer parte do sangue, da alma da gestão pública, envolvendo, de preferência, o próprio prefeito. Ele não pode delegar isso, ele tem que se envolver em todo o debate, em toda a discussão sobre essas peças que são fundamentais. Então, um planejamento bem feito é muito importante. E, por fim, no planejamento ainda, o estímulo à participação social. É fundamental. Quanto maior for o envolvimento do cidadão, quanto mais for estimulado isso, o envolvimento do cidadão, mais ele vai ter compreensão, até para a cobrança de tributos, por exemplo, vai entender os problemas que a gestão passa, porque tem transparência, porque pôde participar, porque foram abertos canais para que ele pudesse opinar. Então, um cidadão vibrante, ativo, tem muito mais chance de ser compreensivo e de colaborar com a gestão pública e enfim, contribuir para que, de fato, as coisas, a administração seja melhor e atinja os seus objetivos. Outro ponto fundamental, que a gente, na prática, observa todo dia, que há falhas graves. É o realismo orçamentário e a transparência. Todos os dias eu vejo isso na prática, conversando com prefeitos, conversando com ex-prefeitos, como as pessoas se surpreendem, como aparecem passivos ocultos, verdadeiros esqueletos, algo que não estava previsto. O prefeito assume, aí descobre que o prefeito anterior fez um financiamento de pagamento que ele deveria ter feito naquele momento, por exemplo, com o INSS, com o fundo próprio de previdência próprio, ele deveria ter resolvido o problema na hora, passou para frente, deixando uma verdadeira herança maldita para o prefeito seguinte, e esse prefeito que fez isso provavelmente vai ter problemas no Tribunal de Contas. Mas, enfim, é muito importante esse realismo orçamentário, que as receitas, a previsão de receitas realmente reflita o que vai ser arrecadado. Não haja, na previsão de receitas que são apenas receitas de fantasia, superestime a arrecadação. Não, que esteja um realismo orçamentário muito grande. Os prefeitos devem fazer de tudo para cobrar os tributos devidos. A gente sabe que isso é antipático muitas vezes, isso no curto prazo até tira votos, fazer ajuste fiscal às vezes até tira votos, mas é fundamental que haja, até porque é uma exigência legal, a lei de responsabilidade fiscal expressamente obriga, exige que se cobrem todos os tributos devidos, não há espaço para abrir mão disso. Então, até para ter uma maior compreensão da sociedade sobre isso, campanhas de cidadania fiscal, as pessoas conhecerem exatamente para onde vão os tributos, pessoas que participam do planejamento, como falei do ponto anterior, mas aqui especificamente, campanha de cidadania fiscal para que as pessoas sejam estimuladas a contribuir voluntariamente, e quando não for o caso, usar todos os instrumentos possíveis, existentes, para arrecadar tributos, é fundamental. Então, é realismo orçamentário. Olha, essas são as receitas com que eu conto, essas são as despesas que eu tenho. Evitar passivos ocultos, evitar empurrar com a barriga, evitar postergações indevidas de despesas. Então, é fundamental. E, por fim, no quinto que eu coloquei ali, foi o controle do endividamento, o controle da execução orçamentária, como quarto, e o próprio controle do endividamento público é fundamental, porque isso acaba gerando um custo adicional, além de ter os limites de endividamento e limite de operação de crédito, que as resoluções do Senado Federal, a partir da Lei de Responsabilidade Fiscal, impõem, mas há também, isso é fundamental para que a própria gestão municipal possa fazer, por exemplo, convênios com o Estado, convênios com a União. Em boa parte desses convênios exigem contrapartidas, são necessárias contrapartidas do próprio município, porque ele precisa ter alguma sobra. Quando ele não tem sobra, ele não pode fazer
contrapartidas, e muitas vezes, ao desobedecer, ao ter uma gestão orçamentária fiscal desequilibrada, desorganizada, sem o devido controle da execução orçamentária, ele fica proibido de receber transferências voluntárias, ele fica proibido de fazer convênios com a União, quer dizer, e prejudica mais ainda o seu município, uma dificuldade adicional para o seu município. Então, em resumo, realismo orçamentário e transparência são requisitos essenciais para uma boa gestão pública. E, por fim, o último pilar, fundamental, tão importante quanto os outros, talvez até mais importante, e que agora deixou de ser apenas uma importante do ponto de vista de gestão, e já era importante do ponto de vista de gestão, mas agora mais do que isso, é uma obrigação constitucional, a emenda à Constituição número 109, aprovada este ano, já em 2021, ela expressamente exige que as administrações públicas, tanto no nível federal, quanto estadual, quanto municipal, avaliem os programas, as políticas públicas. E é fundamental para isso. E aí tem a ver também com aquele que eu comecei a falar do livro Adeus, Senhor Presidente. Fazer planejamento é fundamental, mas o planejamento é situacional, o planejamento que vai sendo reformulado de acordo com as circunstâncias, de acordo com a situação de cada momento. E boa parte dessa situação é avaliada a partir disso, a partir do monitoramento do que está acontecendo, da avaliação das políticas, da avaliação dos programas, da avaliação das atividades. Não é? É fundamental que cada gestor não tenha uma visão de um orçamento como algo rígido. E cada programa ele é implementado, e às vezes é apenas com mero incrementalismo, já existia, eu continuo colocando recurso ali, mas alguém vai dizer, olha, foi analisado, avaliado, custos desse programa, benefício desse programa, efetividade desse programa, eficácia desse programa. Se eu colocasse esse mesmo dinheiro em outros programas, em outras atividades, o resultado não seria maior, ou eu teria resultados muito maiores gastando menos, ou o mesmo resultado gastando menos com programas diferentes. Então, o ponto central aqui, e é muito comum, é que boa parte das políticas públicas é feita com improvisação, com idiosincrasia, com impressionismo. É isso que o prefeito, que o gestor público deve ao máximo evitar, de várias formas. Ex ante, é o que se fala, ex ante é antes de iniciar um programa. O prefeito tem uma boa ideia, até lançou essa ideia durante a campanha política. Fundamental que lance isso, que debata com a sociedade. Mas vou agora me eleger, tenho alguma ideia, algum programa importante, uma política pública importante. Como eu vou implementar essa política? Realmente, será que essa política era uma boa ideia? Mas vou colocar no papel, vou avaliar, antes de fazer, vou avaliar realmente os custos dela, quais são? São aqueles mesmos que eu pensava que eram? Os benefícios, será que são esses mesmos? A efetividade, a eficácia dessa política. Então, antes de implementar o programa, não apenas aquele voluntarismo, aquela vontade, mas, do ponto de vista técnico, reunir especialistas, conversar com a sociedade, reunir lideranças e mostrar o projeto e claramente avaliar, quer dizer, não apenas uma pessoa, não apenas a ideia do que foi eleito, mas com grupos maiores, né, testar a sua ideia, submeter ao escrutínio público. E aí sim, a partir disso, que implementar a ideia. A gente fica imaginando, se isso fosse feito, a quantidade de desperdício que seria evitada. Não é? Em todos os lugares, no Brasil, no Ceará, em vários municípios, antes de implementar um programa, antes de implementar uma nova obra, antes de implementar uma nova atividade, vamos avaliar. É fundamental que haja uma avaliação antes de implementar. Né, que ela seja submetida, a sua ideia, a um escrutínio público, à visão de especialistas, que não vão decidir que a adesão, no fim do dia, vai ser política, é o prefeito eleito, o governador eleito, o presidente eleito. Desde que ele tenha um orçamento autorizado pelo Poder Legislativo, ele pode implementar. Mas ele submeteu aquilo ao escrutínio público, a uma avaliação. Então, avaliar é fundamental, antes de fazer. E avaliar também durante a execução. Já fiz o programa, está em andamento. 6 meses de andamento. Avaliar, olha, os resultados são aquilo que eu esperava que fossem, os resultados realmente atendem o que eu esperava que fossem, ou não, os resultados são inferiores. O que é que precisa mudar? O que é que precisa modificar? Precisa apertar esse parafuso aqui, precisa afrouxar esse outro. O que é que precisa ser modificado? Então, o monitoramento e a avaliação durante a execução orçamentária, a execução dos programas é fundamental. Se isso fosse feito
e isso que a emenda 109 exige hoje expressamente, a gente vai passar para outro patamar de gasto público, de qualidade do gasto público no Brasil, porque boa parte do desperdício vai ser evitado com esse tipo de providência. E, por fim, também avaliar os programas depois que foram concluídos. Vou concluir um programa, concluir uma política pública. Vou continuar com aquela política pública no ano que vem? Vale a pena seguir aquela política pública? Ela deu os benefícios que eram esperados? Ela deu os resultados esperados? Os custos foram maiores, surgiram custos extras que eu não estava pensando? Vale a pena continuar com ela? Então, avaliar, depois que a política foi feita, até para servir de lição para a continuidade ou não, das novas políticas, o que dá certo, o que não dá certo, é também providência essencial, fundamental, e, como disse, hoje é uma exigência da própria Constituição, está na emenda 109, ainda precisa ser regulamentado por lei, mas cada prefeito já pode implementar isso, começar talvez com alguns projetos piloto, porque logo isso vai ser uma obrigatoriedade, assim que a lei for aprovada, eu imagino que não demore muito. Mas isso certamente vai melhorar muito a gestão municipal também. E cada prefeito vai poder, ao fim de sua gestão, ter muito mais chances, quando naquele dia lá que o café já for frio, que todo mundo só estiver pensando no próximo gestor, no próximo administrador público, no próximo prefeito, e o prefeito atual já está relegado, tomando café frio, como se fala, quando isso acontecer, você vai poder olhar para trás e vai dizer, realmente, tudo que eu planejei 4 anos atrás foi feito, né? Tudo consegui obter sucesso, consegui boa parte do que eu planejava, do que eu pensava, do que era a minha ideia de fazer, aconteceu e pude implementar e não ter aquele sentimento de frustração que é tão comum em prefeitos, ex-prefeitos, em ex-governadores, em ex-presidentes, né, que pensava que estava tudo bem, mas, na verdade, estava longe de estar bem, ele não conseguiu implementar a sua agenda.